Fala, meu povo, como vocês estão? Vou gravar mais um vídeo aí. É um tópico um pouco diferente, mais ou menos sobre o que eu tenho acompanhado no Instagram, no Twitter, que é sobre qual é a minha percepção sobre aumento de xenofobia aqui onde eu moro, que é no Canadá, e nos Estados Unidos. Então assim, as minhas primeiras impressões pessoais no dia a dia, eu pessoalmente, eu nunca senti isso, nunca tive essa percepção. Já fui nos Estados Unidos inúmeras vezes, de verdade, já perdi as contas. E seja lá ou seja aqui, eu nunca tive nenhum sentimento de qualquer nativo que eu digo, quem nasceu aqui, ou nasceu nos Estados Unidos, eu nunca tive essa percepção. E é claro que é necessário considerar que ambos os países, o Canadá e os Estados Unidos, cresceram por conta dos imigrantes. São países de imigrantes. Não vou voltar na história, mas aí os Estados Unidos teve sua independência em 1776, antes disso, pouco tempo antes, imigrantes europeus, e aqui no Canadá a mesma coisa, no norte, na parte de Quebec mais francesa, e aí por conta de uma guerra, maioria inglesa aqui na parte sul. Mas enfim, aqui tem diversas colônias, né? Vamos dizer assim, tiveram diversas colonizações ou imigrantes europeus de diversos países. Não vou entrar nesse aspecto, mas eu pessoalmente, minha esposa, a gente nunca sofreu nada disso. Pelo contrário, sempre foi uma coisa muito amistosa, normal. E eu acho que quebra até um pouco do paradigma de pensar que, principalmente americano, né, estadunidense, é mais preconceituoso com o imigrante. Eu diria que o maior problema é quando você não sabe inglês, porque aí você cria uma barreira. Quando você sabe inglês, eu não vejo problema nenhum. Os Estados Unidos ainda tem um número massivo de imigrantes. Se eu não me engano, 1 em 7 nos Estados Unidos. Eu tinha que ter confirmado essa informação antes, mas salvo engano eu vi isso há algum tempo atrás. 1 em 7 nos Estados Unidos não nasceu lá. Não nasceu lá nos Estados Unidos. Aqui no Canadá a gente está chegando no número de 1 para 4. Cada 4 pessoas, uma pessoa não nasceu aqui. Os números são bem alarmantes, inclusive, no sentido de residentes temporários. Vi pessoas assim, por conta da eleição do Trump e essa mudança, né, nas leis imigratórias, etc. Pessoas querendo trazer isso para o Canadá, inclusive, porque o número de residentes temporários aqui chega a 5 milhões. 4 milhões e 900. Mas qual é a minha percepção na internet? Na internet não reflete o que eu sinto ou o que eu percebo no dia a dia. Principalmente no Twitter, onde a emoção é um pouco maior, e por conta do algoritmo, quando você entra num tópico, cara, aquilo ali é uma inundação daquele tópico. Então assim, meio que te satura daquilo. Sempre aparece bastante aquele assunto. Então assim, a minha percepção na internet: nos Estados Unidos, obviamente, as pessoas estão cansadas de imigrantes ilegais. Os Estados Unidos é um país gigantesco, tem uma população quase 10 vezes maior que o Canadá. Aqui no Canadá a gente está falando de 40 milhões de habitantes, nos Estados Unidos a gente está falando de 330 milhões, 340 milhões de habitantes. Para quem não sabe o número de cabeça, no Brasil a gente está falando aí de 215 milhões de habitantes. Então os Estados Unidos é gigante e ele também não é um país tão espaçado igual é o Brasil. Então assim, para quem sabe também um pouco da geografia dos Estados Unidos, 80% da população está aqui na costa leste, e na costa oeste, no outro lado, no west, você vai ter aí os outros 20%, porque o meio dos Estados Unidos, principalmente, é mais ou menos igual que o Canadá. Primeiro, é muito frio, é um pouco mais desértico, né? Não tem tanta, por conta de falta de água, lagos, etc. Não tem tanta chuva, então, seja no sul, é mais desértico, então você tem ali o Novo México e tal, você vai ali para Utah, começa as montanhas, parte mais rochosa, você vai para cima, você vai para as pradarias, etc. Quando chega aqui no Canadá, é extremamente frio, plano e não tem tanta diversidade. Enfim, não
80% da população mora ali. Mas é muito espalhado. Então, por exemplo, você viaja para os Estados Unidos, se você não pegar a highway, que a highway não para igual no Brasil, que você encontra, você tem que ficar diminuindo a velocidade porque tem um posto de gasolina na beira da estrada com uma pequena vila, passando por quebra-mola, não tem isso. Eu digo assim, por experiência própria. Eu e minha esposa, a gente, quando morava no Brasil, a gente viajou muito, Brasil quase de cabo a rabo. Mas nos Estados Unidos, se você pega as country roads, dessas farms, das pequenas fazendas, etc., você vai notar que é mais ou menos igual aqui, ó. Pequenas farms, uma casinha pequena. E o tempo inteiro. Então você sai de um lugar, vai pra outro, enfim. Então o que eu quero dizer com isso? Obviamente, há livros sobre esse assunto, vocês podem pesquisar ou podem ler. É interessante o assunto de imigração. Mas pessoas, quando imigram para certos países, elas se concentram num lugar, numa região, num bairro. Mas nos Estados Unidos, pelo seu tamanho, ainda assim é possível você espalhar esses imigrantes pelo país, o que é bom. Então assim, você não tem você não tem esse sentimento de que tem imigrante demais. Tem muito imigrante, mas necessariamente não de uma nacionalidade. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então nos Estados Unidos, se você vê no Twitter, no Instagram e tudo mais, todo mundo está cansado dos imigrantes ilegais, porque assim, realmente saiu de fora de controle. Nos últimos 4 anos, totalmente fora de controle. Virou bagunça. O número de criminosos que passaram na fronteira, pessoas com antecedentes criminais assim muito longos, gangues, né? Como foi o fato de que acharam gangues da Venezuela, ou o caso daquela pessoa que matou uma menina de 16 anos. Enfim, assim, os inúmeros crimes bárbaros que infelizmente, né, não condizem com a cultura americana. E aí, por conta do governo, né, uma lei muito mais branda com criminosos, e isso infelizmente fomenta um pouco mais, né, por conta da impunidade, essas pessoas continuarem cometendo esse tipo de coisa. Ok, dito isso, o que eu vejo na internet? As pessoas estão furiosas com os ilegais. Não só pelo passado, mas agora. Então assim, as pessoas estão cansadas e por conta de crises econômicas, você acaba culpando os imigrantes por muitos dos problemas. Então, por exemplo, o preço das casas aumentaram, o número do desemprego, o carro ficou muito mais caro, as groceries também, né, essas coisas de mercado. Então assim, nos Estados Unidos a maior culpa sempre claro, né, são dos imigrantes. Mas o fato é, se você sabe inglês, se você nasceu lá, você já sabe inglês, estudou numa escola americana, talvez tenha feito um college, uma faculdade, o imigrante legal, ele não está competindo com você. Ele não vai competir com você. Então assim, para muita gente, o fato de roubar o emprego, ele não é bem um argumento muito forte sobre isso. Não é. E os imigrantes legais, filas enormes, anos e tomando-se anos para serem processados esses green cards. Então assim, pessoas que são qualificadas para somar na sociedade, levando muito tempo. Então assim, eu acho que essa resistência aos imigrantes são principalmente aos ilegais, que não tem tanta qualificação assim. Então não tem tanto respeito, vamos dizer assim. Aqui no Canadá, onde eu moro, vamos lá. Minha principal percepção no dia a dia, e isso acontece também no dia a dia, são contra certas nacionalidades. E aí eu não vou generalizar, né, de certa maneira, essas do Oriente Médio, pessoas que chegam aqui através de asilo, porque muitas delas não sabem ler, não sabem o idioma de maneira nenhuma, o idioma causa muita estranheza, a diferença cultural é extrema, seja da maneira de se vestir, os esportes que praticam, os hábitos alimentares, a forma de estudo, de escola, a liberdade de expressão, a religião, meu amigo, e a lista continua. Então assim, eu já percebi uma certa resistência, e eu percebo isso também no dia a dia, porque você não tem tanta conexão. Inclusive, meu primeiro emprego quando eu cheguei aqui no Canadá foi numa empresa, foi na Amazon, meu primeiro job, e tinha muito imigrante. E você lá que tem muita integração, né? Porque a Amazon tem essa abertura, mas é diferente.
E aí acontece que quando você vai pra internet, onde as pessoas não mostram sua cara, você não tá ali de frente com uma pessoa, com um ser humano, que tem família, tem sentimentos, que é um ser humano. Então as pessoas, elas expressam sua opinião de uma forma muito mais acirrada. Então aqui no Canadá, eu acho que há sim, digo nos Estados Unidos talvez exista, claro, um crescimento de xenofobia, mas aqui no Canadá, sem dúvidas, eu percebo isso, especialmente com certas nacionalidades. Então assim, como eu disse, 1 a cada 4 é imigrante, então, querendo ou não, isso pode refletir em você. Que no meu caso, por exemplo, como vocês podem ver aí na imagem, eu sou moreno. Então aqui as pessoas chamam de brownies. Então as pessoas, elas têm uma imensa resistência hoje com esse pessoal do Oriente Médio. Porque, primeiro, os indianos, paquistaneses, esse pessoal que usa turbante, o pessoal chama aqui de mushroom heads, né, de cabeça de cogumelo, toalha na cabeça. E assim, se for somar só, eu não vou entrar nesses dados, eu gravei um outro vídeo, acabei falando um pouco sobre esses números, mas são mais de 1.200.000 indianos que migraram nos últimos anos para cá. O Canadá é um país pequeno, a maioria mora no sul, porque é inabitável, né, muitas regiões do Canadá, a maioria delas. Então assim, bairros inteiros tomados por indianos, eles mudam o comércio local e só fazem negócio entre eles. A cultura ética, a ética do trabalho, a ética, ela é bastante relativa. Então vocês podem pesquisar sobre isso também, mas, por exemplo, principalmente para quem é da religião muçulmana, isso é um caso verídico, fato de primeira pessoa, não estou inventando isso só porque eu li, mas se é em benefício próprios delas, uma mentirinha, o carro tá funcionando 100%, mas na verdade não tá, ou chegou no trabalho, inventa uma mentira para criar uma desculpa, isso não é considerado para eles um pecado, uma falha moral, um problema ético. É ok, desde que seja em meio benefício próprio. É bastante interessante isso, mas por que eu quero dizer? Essas pequenas coisas que não condizem com a cultura do Canadá, de como o país foi criado, né? Você deve saber, né? Foi criado por conta da religião protestante e tal, um pouco católico, mas a religião cristã de modo geral. Isso não é um fator valorizado. E assim, a religião cristã, ela favorece a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Você faz da sua vida que você quiser. Esse povo não vive dessa maneira. Eu escutei casos de vizinhança do meu amigo que o cara tem várias mulheres. O problema dele, mas para a religião deles, eles querem essa aceitação e eles subjugam as mulheres. E isso aí a gente não pode concordar. Subjugam de várias maneiras. Casos aqui no Canadá, você pode pesquisar aí, de que os pais, não vou nem falar a palavra porque, sei lá, vou sofrer um banho do YouTube e o canal já não tem nada, mas os pais tiraram a vida da própria filha porque ela estava indo para a escola e ela não estava aceitando mais a religião. E os pais, eu não sei o quanto lícito é isso, mas os pais, enfim, tiraram a vida da criança, da adolescente. É coisa assim. Mas na internet a xenofobia, ela tá bem forte, para encerrar esse vídeo logo. Principalmente no Twitter, as pessoas querem deportações em massa aqui do Canadá, dos temporários, acabar os temporários e acaba com isso, acabar com os asilos, né? Tem mais de 250.000 pedidos de asilos aguardando resposta aqui no Canadá, sendo que a cota, sei lá, é 20.000 pessoas. Então assim, o Canadá recebeu massivamente uma quantidade de certas nacionalidades que formaram pequenos grupos, e hoje a população, eu vejo que ela não está aceitando tanto isso mais com bons olhos, a imigração. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão vindo aqui para aceitar a cultura daqui, que elas acham boa. Mudaram para o Canadá porque o Canadá é bom, mas elas não estão abertas a receber essa cultura. Elas estão o quê? Querendo trazer a própria cultura, que aqui não deu certo, dos países aí de quinto mundo, terceiro mundo, igual o Brasil que seja. Eu não considero o Brasil bastante ocidental, embora seja um país latino. Enfim, não vou entrar tanto nesse detalhe, mas acho que a gente não faz parte disso. Mas são fatores complicados. A pessoa deixa o seu país, busca, sei lá, asilo aqui, porque aqui é um país muito bom,
mas não quer a religião, não quer a comida, não quer a forma de viver, não gosta dos esportes, não gosta da maneira que cria os filhos, não gosta de como as escolas funcionam, não gostam de como é o trânsito, as formas de trabalho, né, de empregador e empregado. Então assim, mudam tudo isso. Então as pessoas hoje elas estão começando a rejeitar com bastante força não só esse discurso, mas essas políticas de imigração. O que eu penso é que não há um balanço, principalmente aqui para o Canadá. Por quê? O Canadá, para quem sabe, é extremamente criterioso. Se você quer imigrar de maneira legal, é extremamente difícil. Os Estados Unidos nem se fala. É extremamente difícil imigrar para o Canadá. E aí do outro lado, você traz uma enxurrada de refugiados, etc. Não vou entrar no fato de se é bom ou ruim ou porquê, mas você desbalança completamente. Já trabalhei com pessoas que sabiam nem ler, nem escrever, obviamente. E aí, tipo assim, já com PR, com residência permanente. Aí você fala assim, pô, Ju, não tô entendendo pra onde o Canadá quer chegar dessa maneira. Ele quer trazer a mão de obra mais qualificada possível, pessoas com PhD, o cara é médico, não consegue integrá-lo na sociedade para somar, porque é difícil, mesmo tendo inglês, tendo francês às vezes, e aí do outro lado traz qualquer pessoa, entendeu? E outra, o Canadá manda as pessoas lá pro norte do Canadá, onde ninguém quer ir. Lugar lá em Moose Jaw, sei lá, uma cidade em Manitoba, sei lá, vai fazer menos 50. Ninguém quer ir, cara. É difícil de atrair pessoas que querem desenvolver a cidade, porque tá todo mundo deixando essas cidades. Mas aí por outro lado, você traz essas pessoas de graça, que recebem benefícios do governo para morar onde está superpopulacionado. E aí acontece o que todo mundo reclama. O preço médio das casas acima de $600 mil, você tem que ter uma renda familiar acima aí dos seus 120 mil, que não é a realidade da maioria. Os canadenses de hoje não têm mais fé de que vão conseguir comprar uma casa. O Canadá, obviamente, deixou de ser a classe média mais rica do mundo, obviamente. O Canadá cresceu em 1,9% nos últimos 10 anos. Os Estados Unidos, 2,2%. E a Europa, acho que 1,5%, alguma coisa assim. E enfrenta diversos problemas também. Então, minha reflexão. Bom, será que vale a pena ainda continuar aqui no Canadá, mesmo com tudo isso aí acontecendo? O Canadá mudou suas políticas de imigração, todo mundo apostou muito, gastou suas reservas, veio pra cá em busca de um sonho. E agora, será que tem que ficar? Será que eu vou embora? Não vou conseguir nem ficar aqui, vou estender meu visto? Cara, tem que se pensar bastante. Já gravei vídeos aí dizendo que assim, se eu soubesse, obviamente, eu teria investido tudo que eu tinha, tudo que nós tínhamos, a gente teria investido no Brasil antes de sair de lá. Não tô entrando aqui no mérito de se o Brasil é ruim, se tá ficando pior. Eu tenho a minha opinião sobre isso, não vou falar sobre isso aqui. Mas eu teria investido lá. Teria mudado de estado, alguma outra coisa assim nesse sentido, mas não teria apostado tão alto vindo pro Canadá. Mas enfim, pra quem sabe um pouco da minha história, a gente apostou alto porque a gente não estava disposto a voltar mais pro Brasil. Enfim, as coisas acontecem, a vida anda. Enfim, deixa aí seus comentários. O que você gostou, o que você não gostou, sua opinião, se você mora aqui ou não, não sei. Mas, sei lá, compartilha, deixa um like, um dislike, whatever. Vamos para a próxima, vamos para cima que o mundo é nosso. Valeu!